A gente sempre se preocupa muito com acidentes com animais peçonhentos, principalmente com picada de cobra e picada de escorpião. Muitas vezes a gente se esquece de um animal que está muito perto da gente e que pode causar acidentes tão graves quanto uma picada de cobra. Obrigado. Mas afinal, o que acontece com uma pessoa quando leva uma picada de aranha? Para o alto e avante, Teia! Shazam? Vai! Vai! Vai, Teia, vai! Não, ela não ganha poderes. E você vai descobrir os efeitos de uma picada de aranha depois da vinheta. No Brasil, a gente tem basicamente 5 tipos de aranha, sendo que 2 delas não têm importância médica, que são as aranhas da família Lycosidae, que é conhecida popularmente como aranha de jardim, é uma aranha que não tem importância médica nenhuma, e também a famosa aranha caranguejeira. A aranha caranguejeira, ela impressiona pelo tamanho, né, pelos pelos no corpo dela, mas na verdade ela não tem nenhuma importância médica. No máximo, quando a gente tem contato com uma aranha caranguejeira, a gente pode ter uma reação de urticária, né, por causa do contato dos pelos da aranha com a nossa pele. Mas, de maneira geral, ela não tem nenhuma importância médica. As aranhas que têm de fato importância para a gente são as aranhas do gênero Phoneutria, que é a aranha armadeira, as aranhas do gênero Loxosceles, que é a aranha marrom, e as aranhas do gênero Latrodectus, que é a famosa aranha viúva negra. Dessas 3, a viúva negra ela é muito menos comum, ela tem muito menos casos, especialmente aqui no Brasil e mais especialmente ainda na região sudeste. São muito poucos, né, os acidentes que acontecem com a aranha viúva negra. Por isso mesmo, nesse vídeo, a gente vai se concentrar nas aranhas dos gêneros Phoneutria, que é a aranha armadeira, e do gênero Loxosceles, que é a aranha marrom. E a gente começa então falando sobre a aranha armadeira, sobre o gênero Phoneutria. E a gente vai ver que é muito fácil diferenciar um acidente, né, desses 2 tipos de aranha que a gente vai focar o nosso vídeo, a Phoneutria e a Loxosceles, porque mesmo que a gente não tenha acesso ao animal, né, que provocou o acidente, a gente tem diferenças muito grandes, né, entre os 2 tipos de acidente. Muito bem. A famosa aranha armadeira, ela é uma aranha grande, né? Uma aranha que pode atingir aí 15 centímetros de tamanho. E ela recebe esse nome justamente porque quando ela se sente ameaçada, ela arma o bote. Ela vai armar um bote e vai atacar diretamente aquele que a está ameaçando. E 42% dos acidentes com aranhas são através de picada da aranha armadeira. E o quadro clínico de uma picada da aranha armadeira, na maioria das vezes, vai ser um quadro leve, com uma dor no local da picada, uma dor intensa que é imediata. No momento que a aranha pica, aquela dor já se inicia e é uma dor que pode até se irradiar até a raiz do membro comprometido. Além disso, a gente pode ter ali hiperemia, edema, a gente pode ter um quadro de parestesia local. É um quadro, inclusive, que lembra a picada do escorpião. É um quadro clínico semelhante à picada de um escorpião. Agora, a gente pode ter quadros em que a gente vai ter algumas manifestações sistêmicas, e aí já não é considerado mais um quadro leve, mas sim um quadro moderado. Nesses casos, a gente pode ter
taquicardia, a gente pode ter hipertensão, a gente pode ter vômitos e a gente pode ter visão turva. Esse é considerado um quadro moderado. Um quadro grave, e esse é raríssimo, é quando a gente tiver hipotensão, quando a gente tiver choque, quando a gente tiver edema pulmonar. Aliás, a principal causa de mortalidade, né, por picada da aranha-armadeira é justamente por edema pulmonar. E é importante a gente fazer essa classificação de gravidade porque o tratamento vai depender exatamente do tipo de quadro que o paciente tiver. Obviamente, a gente sempre vai tomar medidas gerais, como por exemplo a analgesia. E a analgesia vai depender do nível de dor que o paciente estiver sentindo, né? E da resposta à medicação. Então a gente pode usar desde uma dipirona, um paracetamol, e a gente pode chegar até a ter que usar um opioide ou mesmo morfina nesse paciente. O soro antiaracnídeo ele vai ficar reservado para os casos moderados ou graves, no caso das crianças, ou nos quadros graves em adultos. Então, resumindo, né, no caso de uma picada de fonéltria, né, aranha armadeira, a gente pode tanto ter a aranha identificada, e nesse caso vai ser confirmado, né, um quadro de picada aí da aranha armadeira, ou se a aranha não identificada, a gente tem um quadro provável, seja pela história que o paciente traz ou mesmo pelo quadro que ele apresenta. Como eu disse, no quadro leve, a gente tem predomínio de manifestações locais, né? Dor, edema, eritema, irradiação, sudorese, parestesia, taquicardia e agitação secundárias à dor, né? Nesse caso, né, num quadro leve, a gente vai mesmo tratar aí sintomaticamente, fazendo o alívio da dor, que pode ser com analgesia ou mesmo com anestesia local. O quadro moderado, a gente já tem manifestações sistêmicas, como sudorese, taquicardia, vômitos, agitação, hipertensão arterial. E aí, no caso de um paciente maior de 7 anos, né, ou adulto, a gente novamente vai apenas tratar sintomaticamente, fazendo a analgesia. Mas, no caso de uma criança menor de 7 anos, aí a gente vai lançar a mão do soro antiaracnídeo, né, intravenoso, e aí a dose indicada seria de 3 ampolas. Porém, num quadro grave, né, um quadro de prostração, sudorese profusa, hipotensão, a gente pode ter priapismo, diarreia, bradicardia, arritmias, convulsões, cianose, edema pulmonar, como eu disse, uma grande causa de mortalidade, embora a mortalidade seja raríssima, justamente porque os quadros graves são muito raros, mas quando acontece é por conta do edema pulmonar e pode ter ainda choque. Nesse caso, seja criança, seja adulto, a gente vai tratar com o soro antiaracnídeo venoso. E aí seriam 6 ampolas. Sempre lembrando, né, da analgesia e, nesse caso, por ser um caso grave, a gente teria que lançar a mão aí de cuidados intensivos. Mas, como eu disse, os quadros mais graves, né, de picadas da aranha armadeira são muito raros mesmo. Acabam predominando os quadros leves, né, os quadros leves de reações locais, de dor, de hiperemia, de edema, mas são quadros realmente que não vão trazer maiores complicações, maiores repercussões. Bom, a próxima aranha sobre a qual a gente vai falar é a Loxosceles, a famosa aranha marrom. Essa sim é uma aranha cuja picada pode trazer repercussões muito piores do que da aranha armadeira. A aranha marrom, de uma maneira geral, é uma aranha bem pequena. Ela vai atingir no máximo 2 a 3 centímetros. E, ao contrário da aranha armadeira, ela não é uma aranha agressiva. A Loxosceles, a aranha marrom, na verdade, ela só vai picar mesmo se ela for comprimida contra o corpo. Então vai ser o caso da aranha que está andando no nosso corpo e aí de repente você vai comprimi-la contra alguma superfície ou dar um tapa, né, uma coisa assim. Só nesses casos
que ela vai picar. Tanto que disse que enquanto a aranha armadeira ela vai picar mais em áreas descobertas do corpo, a aranha marrom muitas vezes vai picar em áreas cobertas, justamente porque ela pode entrar, né, pela nossa roupa, e aí quando a gente vai coçar, né, ou bater para retirar aquilo que está ali passando na nossa pele, ela acaba então picando. E uma coisa importante também, ao contrário do que acontecia com a armadeira, é que a picada da Loxosceles, de uma maneira geral, é totalmente imperceptível. Ela não vai causar dor, ela não vai causar nenhuma manifestação, né, ali no momento da picada. Então ela pode realmente passar totalmente imperceptível. O quadro clínico da picada da Loxosceles vai aparecer somente 24 a 72 horas depois da picada. O veneno da Loxosceles ele tem basicamente duas ações. Uma ação proteolítica, né, que vai causar aí um quadro cutâneo, e uma ação hemolítica, né, que pode causar o quadro visceral. E isso vai ser importante também para a gente dividir a gravidade do quadro. Falando primeiro sobre a forma cutânea, que é a forma mais comum. Na forma cutânea, a gente pode ter uma lesão que vão ser ali bolhas com eritema, com rubor, com dor em queimação, lembrando sempre de início aí cerca de 24 horas após a picada. Essa lesão não é a lesão mais característica. A lesão característica que a gente bate o olho e identifica, né, que se trata de uma picada da Loxosceles é a chamada placa marmórea. E é disso aqui que a gente está falando, né, quando a gente fala aí da placa marmórea, né, que é essa lesão que tem aí uma distribuição de cores, né, na pele. A gente vai ter áreas de necrose, que estão aqui mais escuras na pele do paciente. A gente vai ter áreas de hiperemia entremeadas por áreas de palidez, né? Então, essa distribuição aí desses três tipos, né, de manifestação na pele é a conhecida placa marmórea, que é característica da picada da aranha marrom. E a forma cutâneo-visceral, que é uma forma sempre considerada grave, é quando a gente vai ter manifestações sistêmicas, onde a gente vai ter, além da proteólise, né, local na pele, a gente vai ter um quadro de hemólise. E aí, nesse caso, a gente pode ter anemia, icterícia, hemoglobinúria, né, em até 24 horas, devido ali à hemólise intravascular causado pelo veneno da Loxosceles. Raramente a gente pode ter um quadro de CIVD, de coagulação intravascular disseminada. E a principal complicação dessa forma, que é também a principal forma de mortalidade pela picada da aranha marrom, vai ser a insuficiência renal causada por necrose tubular aguda. Então, a gente pode fazer também uma classificação de gravidade, né, da picada pela Loxosceles em casos leves, moderados ou graves. Uma das classificações possíveis, então, são de um quadro leve, que é quando a gente tem uma lesão incaracterística, né, que é aquele quadro de bolhas, de hiperemia, de rubor, né, de dor no local, que não é a lesão característica. Nesse caso, a gente não tem comprometimento do estado geral e não tem sinal de hemólise. É um quadro especificamente cutâneo, né? Nesse caso, a gente vai fazer um tratamento somente sintomático, com analgesia, né? A gente pode usar o paracetamol, ou no caso de uma dor mais intensa, né, a associação do paracetamol com a codeína. O quadro moderado será aquele em que a gente tem uma lesão característica, né, aquela placa marmórea. No entanto, uma placa marmórea com menos de 3 centímetros de diâmetro. E aí a gente pode ou não ter comprometimento do estado geral, mas novamente a gente não tem sinal de hemólise, a gente não tem nenhuma alteração laboratorial. Nesse caso, além do tratamento sintomático, a gente deve lançar mão da prednisona, do corticoide, né, na dose de 40 mg dia para o adulto ou de 0,5 a 1 mg por quilo por dia
nas crianças. E aí um tratamento de 5 dias. Agora, a gente pode ter a forma cutânea grave, onde a gente tem a lesão característica, a placa marmórea, com mais de 3 centímetros de diâmetro. Novamente, não temos alterações laboratoriais sugestivas de hemólise. Nesse caso, eu posso usar o soro antiaracnídeo, né, que pode ser o soro antiaracnídeo ou o soro antiloxocélico, né, que existe um soro específico contra o veneno da Loxosceles. Nesse caso, a gente pode ou não associar o soro à prednisona, né, nas mesmas doses dos quadros moderados, porém por 7 dias. Lembrando que, no caso de um quadro unicamente cutâneo, os estudos dizem que o soro ele é ineficaz após 48 horas da picada. Porém, muitas vezes, dependendo da extensão, né, dessa picada, das manifestações, né, na pele, o soro acaba sendo usado assim mesmo. Mas quanto mais tempo demora, mais esse tratamento se torna ineficaz. No caso das formas cutâneo-hemolíticas, né, que é quando a gente tem presença ou não de lesão local significativa, mas a gente tem hemólise confirmada, né, por exames complementares, e aí nesse caso a gente vai usar o soro antiaracnídeo, só que na dose de 10 ampolas e não mais 5, e aí nesse caso obrigatoriamente a gente vai associar a prednisona nas mesmas doses também por 7 dias, mantendo o tratamento sintomático, obviamente, e uma hidratação adequada, muito importante, visando manter boa perfusão renal como forma de prevenção da necrose tubular aguda. A soroterapia, né, o uso do soro antiaracnídeo ou do soro antiloxocélico, no caso da forma cutânea visceral, deve ser feito de qualquer forma, não importa quanto tempo após a picada, diferente do que acontecia lá na forma cutânea, né, que depois de 48 horas a gente tinha uma diminuição significativa da eficácia. Além disso, a gente tem que lembrar de alguns cuidados com a lesão da pele do paciente, né? A gente tem que fazer a limpeza cuidadosa da ferida, né, para evitar infecções secundárias e o debridamento das áreas de necrose. Mas isso deve ser feito após a delimitação final da ferida, né? Após a gente saber que aquela ferida não vai mais se expandir. E isso acontece, de uma maneira geral, após 2 semanas, que a gente pode ter segurança para fazer ali o debridamento. E aí, dependendo da área de necrose, né, alcançada, a gente pode ter que lançar a mão até de cirurgia plástica, né, para reconstituição da pele ali no local. Bom, e aí falamos, né, o que há de mais importante aí sobre os acidentes aracnídeos, os acidentes por picada de aranha. É um assunto bem interessante, é algo que a gente acha que está muito longe da gente, né? Mas inclusive o que me motivou a fazer esses vídeos foram que no meu estágio de pronto-socorro, em uma semana eu vi 2 casos de picadas por Loxosceles e 2 casos que foram assim bem opostos, né? Um quadro que foi mais leve, um quadro onde a gente tinha somente algumas bolhas, um quadro bem leve mesmo, e um quadro bem extenso, um quadro bem característico e bem extenso, com uma lesão em membro superior, em que a picada foi no antebraço, mas a lesão estava bem espalhada por todo o membro superior. É algo bastante impressionante realmente, até pelo tamanho da aranha, né? A gente não imagina o estrago que ela é capaz de fazer. Por isso mesmo é importante a gente tomar alguns cuidados, né? Especialmente no caso da aranha marrom, que é uma aranha muito pequena e que vai picar quando ela for comprimida, né, contra o nosso corpo, como eu disse. Então é importante a gente ficar de olho, né, por exemplo, na hora de calçar um sapato, né, de olhar dentro se não tem nenhuma aranha. É muito comum acontecer picada em pé por causa disso, né? Então fica até essa lição para a gente poder aí prevenir
os acidentes com essa aranha, que é uma aranha que está próxima da gente, está dentro de casa, está em todos os locais. Então a gente precisa realmente ficar muito atento a isso. E é um assunto que quem passar aí pelos prontos-socorros, com certeza em um momento ou outro vai acabar encontrando um acidente desses que, como eu disse, é mais comum do que a gente imagina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se interessado pelo assunto e que tenha sido útil para você de alguma forma. Muito obrigado pela sua audiência, dá um joinha aqui embaixo, isso super ajuda a divulgar o canal e deixa seu comentário com a sua crítica, sua dúvida ou a sua sugestão. A gente continua se vendo nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até eles!